Eu vou fazer uma receita agora que eu faço praticamente toda semana, que é a minha granola caseira, bem docinha e bem crocante. Assim, modéstia à parte, modéstia bem à parte, é muito boa. Eu diria que é a melhor granola que tem. Porque assim, eu amo granola e amo granola bem docinha e bem crocante. Então, eu sou bem criteriosa e eu fui descobrindo alguns truques e dicas pra deixar a receita realmente bem crocante, como eu gosto. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço e quais são essas dicas, esses pulos do gato pra deixar a granola incrível. E durar, e ela fica crocante até o final. Ela não fica crocante no começo e depois vai perdendo, não, ela fica crocante o tempo inteiro. Eu vou usar aveia em flocos grossos, amêndoas laminadas, semente de abóbora. E assim, gente, a gente pode usar o que a gente quiser. Isso é uma das coisas mais legais da gente fazer a granola em casa, porque a gente escolhe como montar a granola, que ingredientes que a gente gosta, quais que a gente gosta em maior quantidade. A gente escolhe como deixar a granola mais nutritiva e ainda mais deliciosa. Então assim, eu acho muito legal a gente fazer a granola em casa, sem contar que é muito mais em conta, né? Então, eu tô falando esses ingredientes e eu acho que a aveia em flocos grossos é uma excelente base pra granola, mas aí vocês podem variar como vocês quiserem. Pode ser a castanha que vocês quiserem, a semente que vocês quiserem. Se quiserem adicionar passas, adicionem. Mas assim, vou julgar. Não, brincadeira, não vou julgar. Mas pra que passas, né? Não sei. Bom, tô brincando, gente. Passas, quem gosta, né? Show. Eu vou colocar também coco ralado, seco. Só coco, que ele não é adoçado. E eu vou colocar também castanha do Pará, que eu vou picar um pouquinho pra não ficar tão grande. E pra completar os ingredientes secos, eu vou colocar açúcar mascavo. E eu vou dizer pra vocês, aí tá um dos segredos que eu aprendi, eu acho que foi com a Paola Carosella, no canal dela do YouTube. Ela falou que uma das coisas que deixa a granola bem crocante é usar 2 tipos de açúcar. Então, eu vou usar o açúcar mascavo e eu vou colocar também maple syrup, que poderia ser, por exemplo, um mel, melado, agave, algum açúcar líquido, sabe? Então é um pouquinho de açúcar mascavo e um pouquinho de maple syrup. Não é uma grande quantidade, não. E mesmo assim fica bem docinha. E eu também vou colocar canela em pó, porque eu tenho a impressão de que tudo com canela fica melhor, né? Então, canela e... Eu esqueci de pegar aqui, mas eu vou colocar um pouco de baunilha também, que eu adoro. Também, baunilha é outra coisa, que podendo colocar baunilha no doce eu ponho. Eu também vou usar óleo de coco. Então, primeiro os ingredientes secos, aí a gente mistura os ingredientes secos, depois a gente entra com o óleo de coco e o maple syrup juntos, mistura tudo, vai pro forno. Outro pulo do gato, deixa o forno bem baixinho, tipo, o mais baixinho que o seu forno vai, e aí tenta deixar a granola o máximo de tempo possível lá, sem queimar. Porque quanto mais tempo de forno ela fica, mais ela seca. Quanto mais ela seca, mais crocante ela fica. Então se a gente colocar um forno muito alto, uma temperatura muito alta, ela não vai conseguir ficar muito tempo lá dentro, porque ela vai queimar. Então, temperatura mais baixinha que vocês puderem, pra ela poder ficar mais tempo lá dentro. Tem gente que diz pra virar a granola, pra mexer a granola no meio do tempo do forno. Eu não viro. Não sei se é por preguiça ou porque tem dado certo desse jeito e aí eu vou mantendo. Mas então, vou falando com vocês ao longo do caminho. Vamos começar a fazer essa granola. Eu vou começar partindo aqui as castanhas pra já deixar isso prontinho e aí eu vou colocando os ingredientes secos aqui dentro. Como eu faço essa granola o tempo inteiro, eu acabo fazendo no olho mesmo, mas eu vou passar as quantidades exatas pra vocês poderem aprender aí também. Eu uso 1,5 xícaras, mais ou menos, de aveia em flocos grossos, meia xícara de amêndoas em lascas, 1/4 de xícara de semente de abóbora. Isso aqui eu não medi, gente, mas vamos chamar de 1/4 de xícara também de castanha do Pará, 1/4 de xícara de açúcar mascavo e 1/4 de xícara de... como é que é o nome disso aqui? Coco em flocos. Não precisa ser muito preciso com as medidas, tá, gente? Eu tô falando 1/4 de xícara, 1/4 de xícara pra facilitar a vida de todo mundo. É mais ou menos isso que eu uso. O maple syrup e... Opa, Lelê! O maple syrup... Ai! Jesus do céu! Quase que deu estrago. Não deu, tudo certo. O maple syrup, ó,
o maple syrup e o óleo de coco, eles são... a gente usa bem pouquinho, então eu pego esse 1/4 de xícara e eu vou dividir ele ao meio. Então, 1/8 de xícara vai ser o óleo de coco e depois um outro 1/8 de xícara vai ser o maple syrup. Primeiro eu coloco o óleo de coco aqui embaixo e depois o maple syrup em cima, porque daí o óleo vai facilitar na hora da gente virar. Não vai sobrar quase nada aqui, ele vai ficar bem mais fácil de tirar tudo do medidor. Acabou a aveia no meio do caminho, então eu já tô abrindo outro pacote aqui. Vou colocar uma pitada de canela, ou muita canela. Um pouquinho de baunilha, pode usar a baunilha que quiser. Eu tenho essa baunilha em pó mesmo, como se fossem as próprias favas, mas use o tipo de baunilha que você tiver. E também, se não tiver baunilha, não precisa usar, não vai modificar a receita em nenhum outro sentido, a não ser que não vai ter baunilha, mas vai dar tudo certo. Vou fazendo e já vou guardando, que é pra dar uma aliviada aqui em cima. Virou. Que amor. Faltou o açúcar. Então eu vou misturar os secos agora. Bom, agora que os secos já estão bem misturados, eu vou pegar o óleo de coco, colocar aqui metade e a outra metade de maple syrup. E a gente mistura. Ó, olha como ela fica. Vou colocar a nossa granola em uma assadeira, vou espalhar bem e aí eu vou levar pro forno na temperatura mais baixa possível por uns 40 minutos mais ou menos, mas fiquem de olho no forno de vocês, porque né, cada forno é diferente, não deixem queimar, mas ela... Bom, vocês vão ver quando ela estiver pronta, vou mostrar pra vocês. Agora são tipo 6h15 da tarde, tô com uma fominha e vontade de comer alguma coisa doce, refrescante, crocante. Eu acho que é porque a gente tá fazendo a granola e o que eu realmente queria era comer aquela granola que a gente tá fazendo, mas eu ainda tinha um pouco de granola pronta da leva anterior. Então eu fiz esse iogurte com aveia e proteína que já tava misturado, coloquei maçã verde por cima e um pouquinho de granola. Então vou fazer esse lanche agora e ainda não sei o que eu vou jantar, que horas eu vou jantar, mas eu tô com muita vontade de comer isso. E enquanto eu espero a granola ficar pronta, vou assistir um pouco de TV também.
Bom, pessoal, a nossa granola tá pronta. Eu tirei do forno, deu uns 40 minutos. E agora vem a parte mais difícil, que é esperar. Porque é o seguinte, um dos grandes segredos pra granola ficar bem crocante é a gente deixar ela esfriar completamente antes de guardar. Então, eu não sei, talvez demore mais 1 hora, talvez, 1 hora e meia, não sei. Vou ficar de olho, mas ela vai ficar aqui fora, esperando esfriar. E aí depois a gente vai quebrar, mexer e guardar. Como vocês podem ver, está escuro já. Então eu vou esperar para mostrar a granola para vocês amanhã, com a luz do sol e também porque eu tô um pouco cansada. Então eu tô com vontade de simplesmente colocar pijama, jantar e ficar descansando. E aí eu volto amanhã. Gente, eu tô com essa voz de sono de quem recém acordou e queria mostrar pra vocês o café da manhã que eu tô fazendo agora, porque é a legítima gororoba, que é quando a gente mistura algo que realmente não fica bonito, fica tudo meio misturado, mas fica uma delícia, que é iogurte que eu misturei com proteína, depois eu vou mostrar pra vocês qual é. Aí eu coloquei mamão e a granola que a gente fez ontem. Então assim, ó, tá bonito? Não, tá tudo bagunçado, mas tá uma delícia e fica muito bom. Além de muito nutritivo, dá muita saciedade, é muito bom mesmo. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a nossa granola e como é que a gente vai guardar. E eu também quero mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei ontem no shopping, que são esses sachês de proteína. E, inclusive, um deles eu já usei. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu escolhi e por que eu escolhi. Peraí. Essa é uma dica que eu dou pra todos os meus pacientes que querem consumir proteína em pó, mas não sabem escolher. E eu chamo de proteína em pó e não de whey, simplesmente, porque quando a gente fala de whey, a gente tá falando da proteína derivada do soro do leite. E quando a gente fala de proteína em pó, a gente também pode contemplar as proteínas que são de fonte vegetal, como essa aqui. Não tem uma que é certa, uma que é errada. Eu gosto dos dois, eu uso os dois. Eu acho que tem momentos para as duas e tem pessoas que se dão melhor com uma ou com outra, né? Tem preferências também das pessoas. Eu gosto muito de usar proteína em pó vegetal para algumas receitas e preparações quando eu quero dar mais consistência, porque a composição da proteína em pó vegetal costuma dar mais consistência. Mas eu também tenho o whey tradicional aqui, também gosto, acho que depende muito da ocasião. Agora, em questão de sabor, quando eu falo assim, tipo, a pessoa vai comprar pela primeira vez e não sabe o que quer, não sabe o que gosta, a minha sugestão é, ao invés de comprar um daqueles potes gigantescos, caros, e tu nem sabe se tu vai gostar ou não, compra sachê, prova, vê se gosta. E aí, se gostar, se perceber, olha, de fato eu vou usar isso na minha rotina, faz sentido pra mim, aí investe no pote maior, né, por ser realmente um negócio caro. Agora, o que é importante pontuar? É obrigatório ter proteína em pó na nossa alimentação? Não, não é obrigatório. O whey não é obrigatório, não é necessário, não é algo assim que sem isso a gente não vai ter uma alimentação adequada. É muito possível a gente atingir a nossa quantidade adequada de proteína na alimentação sem o suplemento, que é o whey ou proteína em pó vegetal. Muito tranquilo. Porém, às vezes a proteína em pó, ela pode dar essa praticidade para algumas ocasiões em que a gente quer adicionar um pouco de proteína numa refeição de maneira mais prática, às vezes pode ser até mais saborosa para adicionar sabor, para adicionar textura. Então é uma praticidade, mas de maneira alguma é uma obrigatoriedade. Então eu escolhi comprar ontem esses sachês com sabores que realmente me chamaram a atenção. Já provei o de muffin com morango e banana, mas também comprei tiramisu, bolo de banana e torta de maçã com canela. E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa granola.
Ó, vocês lembram que a gente tirou ela do forno e deixou ela esfriar completamente antes de mexer. Então, olha, ela fica bem durinha, bem compacta quando a gente tira ela do forno e deixa esfriar. Como vocês vão perceber, tem uma parte aqui que já está faltando, porque sim, foi a parte que eu consumi hoje no café da manhã, tudo bom? Agora, ó, olha aqui que legal. Olha como ela fica toda juntinha, compacta e crocante. Tô separando ela aqui com vocês. Gente, isso aqui tá muito crocante. E eu já provei, né? Tá deliciosa. E aí tu pode deixar tanto com esses pedaços assim maiores, se tu gostar, eu adoro, ou tu pode ir desfazendo. Ir desfazendo os pedacinhos e deixando a granola bem soltinha. Mas de qualquer maneira, ela vai ficar muito crocante. Bom, pessoal, acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Já teve receita, já teve um pouco do meu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ficarem até o final. E me contem aqui nos comentários quais tipos de vídeos vocês mais gostam de fazer. Vocês querem esses mais de receita, do dia a dia, vídeo de conteúdo, vídeo de perguntas e respostas? Me contem. E é isso, até o próximo vídeo. Inclusive, se você não está inscrito ainda no canal, não se esquece de se inscrever para receber notificação toda vez que surgir um vídeo novo. Feito? Beijo, até o próximo!